Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia de evento do nosso Fórum das Graduações do IFMA Campus Codó. O nosso primeiro fórum, ele traz como tema geral os desafios e possibilidades contemporâneas da formação no IFMA. Os IFMAs federais do Maranhão, que tratam essa discussão da formação de professores, bacharéis e tecnólogos. No nosso segundo dia de hoje, a gente vai iniciar com a primeira rodada das sessões interativas da seção 2 dos cursos de licenciatura em Química, Matemática e Biologia. São trabalhos em andamentos ou concluídos produzidos pelos acadêmicos desses cursos sob orientação dos professores. Na apresentação de hoje, teremos 6 trabalhos, dentre eles do Instituto Federal do IFMA Campus de Zedoca, vamos ter também do IFMA Codó, do IFMA Campus Caxias e trabalho da Universidade Federal de Pernambuco. E mais ainda, agradecendo aos orientadores que contribuíram conosco nesse processo. Agradecer também aos avaliadores, porque estão conosco, os avaliadores desse trabalho, que vão contribuir logo após as apresentações com os debates. Agradecer também ao nosso comitê científico, na pessoa da professora Lidiane, que está conosco, o professor Diego Cândido, que logo para acolher todos vocês, eu dou meu boa tarde à professora Lidiane, que representa o comitê científico do Fórum das Graduações do Campus Codó. Boa tarde, professora Lidiane. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Muito obrigada por participar do nosso evento e gostaria de desejar a todos uma boa tarde, né, e uma boa apresentação. Também gostaria de dar uma boa tarde para quem está nos acompanhando, né, no canal do YouTube. Ok. Também, como comitê científico, convido para dar as boas-vindas o professor Diego Cândido. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Agradeço aqui a presença de vocês que estão acompanhando a gente. Espero que hoje a gente possa ter um evento maravilhoso e de muitas oportunidades de aprendizagem. Isso aí, bom evento. Ok. Lembrando que esse evento, na parte das sessões interativas, o objetivo nosso é promover um intercâmbio entre os diferentes institutos federais, universidades, faculdades, para trocar não só saberes, mas experiências, produções de pesquisas em andamentos e concluída, para que juntos possamos construir melhores saberes, cientificar outros e aprender uns com os outros. E nessa partilha de saber, a gente acaba qualificando melhor as nossas produções, conhecendo o trabalho, as experiências das outras instituições que estão conosco neste evento. E aí, é bom lembrar nessas questões que todo o fórum está sendo conduzido de forma inclusiva para atender as pessoas com deficiência. Notadamente, hoje, a gente atende as pessoas com surdez ou com deficiência auditiva. Queria agradecer também, inicialmente, para agradecer, a professora Tassiana, que contribuiu conosco nas avaliações de trabalho, está conosco, a professora Claudina foi avaliadora, o professor Márcio, que orientou, né? E eu, em nome dele, o Álvaro, que participou conosco das avaliações, e em nome desses 4, a gente agradece todos os avaliadores desses trabalhos do comitê científico, que foram submetidos por meio dos orientadores e orientandos dos diferentes institutos federais e universidades que participaram conosco. Para iniciar as apresentações, eu vou lembrar a dinâmica. Cada apresentação tem 10 minutos e após a apresentação de todos os 6 trabalhos, nós iremos abrir espaço para as discussões. Lá no YouTube, você está acompanhando conosco pelo YouTube, lá você pode me interagir conosco, lá você vai inserir, os monitores vão orientar vocês, inserir a pergunta e na frente digitar a sua pergunta que será feita aos nossos autores do trabalho de hoje. Bom lembrar, vamos começar então. Ontem a gente teve um problema com a conexão da internet, mas hoje a gente vai reiniciar o trabalho com o trabalho dos alunos do professor Álvaro, que vão reapresentar o trabalho hoje na íntegra, com o título Produção de uma barra de cereal a partir da farinha de folhas de vinagreira. A abordagem das técnicas para a colheita da vinagreira. É um trabalho de autoria de Lana dos Santos Silva, Eulane Riz Rufino Abreu, Francisco Jardel Silva Lima, tendo a orientação do professor Álvaro Pereira. Boa tarde, Alana, boa tarde, Elane e Francisco. Vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse momento. Também agradecer a todos os avaliadores que estão presentes. Agradecer ao meu orientador. E vamos dar início à apresentação. Só um momento, só. O presente tema trata da produção da barra de cereal a partir da farinha de folha de vinagreira e bicho-sararepa, uma abordagem das técnicas para a colheita da vinagreira. E também é importante frisar, eu esqueci de falar, o grupo de pesquisa na qual participamos, é o ATO, e os seguintes autores que fizeram parte desse trabalho. Lana dos Santos Silva, Eulane Riz Rufino Abreu,
Francisco Jardel Silva Lima, do curso de Química, e o professor doutor, orientador Alves Taúna Salles Pereira. Também é importante frisar que esse trabalho é um trabalho de inovação e o referente trabalho é sobre a meta 1, introdução. A vinagreira, também conhecido como rosela. Gente, só um momento. Não era esse slide. Era o outro, professora. Então, deixa eu mudar aqui rapidinho. Enquanto ela prepara aí, né, essas questões, professora Tassiana, boa tarde. Eu queria ouvir um pouco da sua experiência que trabalhou conosco na avaliação do trabalho, falar um pouco dessa experiência de avaliar os trabalhos acadêmicos, enquanto a professora Lidiane prepara o slide da Lana. Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pelo convite, tá, de participar da avaliação desses trabalhos. Bem, os trabalhos foram todos, os que eu avaliei foram muito bons, tá? Quero parabenizar também os autores pelos trabalhos. São de grande relevância o tema do evento e também apresentam temas bem atuais. Tá? Então, gostei bastante de todos os trabalhos que eu avaliei. Obrigado, professora. Professora Claudilena, que também participou conosco das avaliações de todas as sessões interativas da 1, da 2, da 3, ela acabou contribuindo, avaliando. Boa tarde, professora Claudilena. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor Denilson. Boa tarde a todos os colegas, alunos e alunas. Para mim também é um enorme prazer estar compartilhando com vocês esse momento de aprendizado, né? Porque eu também estou aprendendo. E eu concordo com a professora Tassiana, porque, de fato, as temáticas são muito atuais, são muito pertinentes. Eu avaliei trabalhos da sessão interativa 3, alguns assuntos realmente bastante necessários, muito atuais, sobre as relações étnicas dentro da escola, a condição da mulher no ensino de química, e os nossos alunos do IFMA que vêm abordando nas licenciaturas o âmbito da educação, da formação de professor, né, da pesquisa como prática de intervenção de pesquisa. Aliás, com o estágio como atividade de pesquisa. Então, também me sinto lisonjeada. Obrigada pelo convite. Obrigado, professora Claudilena. Também existe a presença da professora Laurilene Cardoso, que orienta alguns trabalhos pelo IFMA Campus Caxias. Daqui a pouco se apresentar. Pronto. Retomamos agora a apresentação do trabalho da Lana, da Eulane e do Jardel. Pode dar continuidade, Lana, a partir daí. Lana? Boa tarde, Lana. Pode dar continuidade, Eulane. Foi colocado o mesmo slide, mas eu vou dar continuidade. Deixa eu colocar naquele slide. Pode continuar, Eulane. Foi o mesmo slide, mas vou dar continuidade. Bom, a vinagreira, também conhecida como rosela, que é a dangola, caruru azedo, azedinha, caruru da Guiné, e também quiabo roxo, como mostra a figura logo acima, que é a planta, mostra a planta e suas folhas, e também é tradicional e o tradicional, sendo amplamente utilizado no Brasil, sobretudo no estado do Maranhão, onde verifica-se o uso de suas folhas para a produção de cuchá e do arroz. E é interessante ressaltar que o Maranhão ele é amplamente difundido. Já nas outras regiões do Brasil, não é muito conhecida, e a partir daí trata-se da importância de divulgar dados relevantes em relação ao cultivo dessa planta e também a produção de outros produtos. O objetivo da pesquisa é obter um produto alimentício funcional a partir da farinha das folhas de vinagreiras Hibiscus tadarifa.
e elaborar uma barra de cereal. Temos a metodologia, primeiramente, a metodologia, a parte da revisão de literatura. Nosso trabalho é um trabalho de inovação, e a partir daí está sendo feita a Meta 1. Esse trabalho é sobre a Meta 1, e a Meta 1 inicialmente é sobre a revisão de literatura. Após a revisão de literatura, será feito a revisão, logo em seguida o armazenamento, vai ser feito técnico colheita, o armazenamento, a higienização, posteriormente a secagem. Ok. Olá, boa tarde mais uma vez a todos. A gente pede desculpa a todos os nossos participantes do evento Mirofora Graduações que estão acompanhando pelo YouTube. Tivemos um problema na transmissão pela a conexão da internet via YouTube, mas já foi restabelecida essa conexão. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. A gente pede desculpa a todos os participantes, mas que não vai, de maneira alguma, penalizar a qualidade do trabalho. Vai ser retomado da onde a autora parou a apresentação. A gente lembra que esse Mirofora Graduações do IFMA Campus Codó, ele tem como discussão os desafios e as possibilidades da formação docente contemporânea. E é bom lembrar que nessa sessão interativa 2, nós estamos discutindo, socializando os trabalhos produzidos pelos acadêmicos de Química, Biologia e Matemática dos cursos de licenciatura do Instituto Federal, da Universidade e faculdades parceiras. Dentre eles, hoje, nessa sessão, vamos contar com a contribuição do IFMA Codó, IFMA Zedoca, IFMA Caxias, Universidade Federal de Pernambuco. São as instituições hoje que vão estar compartilhando nessa tarde algumas de suas produções acadêmicas. E agora a gente retoma a continuidade do trabalho da Lana, da Eulane e do Jardel, que discute a questão da produção de uma barra de cereal a partir da vinagreira. Lana, Eulane e Jardel podem dar continuidade discutindo agora os resultados e discussões do trabalho de vocês. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, né, o tempo de desenvolvimento da hortaliça sendo mais recomendado a colheita das folhas entre 60 a 90 dias após o plantio, como é especificado pela Embrapa. No trabalho, optamos pela colheita simples, entre elas escalonadas, optamos pela simples, pelo fato de o tempo ser muito curto para essa colheita e também pelo fato dos nutrientes serem perdidos devido ao armazenamento da pós-colheita. As folhas não danificadas por praga ou por doenças que acometem órgãos da planta, geralmente ocasionado por fungos, como revela uma pesquisa desenvolvida por Silva, Rego e também por Leite. A ONU, a Organização das Nações Unidas, ela revelou que as perdas ocorrem principalmente por fatores fisiológicos e também em países de baixa renda, principalmente pelo fato do planejamento e também as limitações técnicas. Assim, os principais fatores que causam a perda em relação ao armazenamento é justamente a questão da umidade, a atividade de água e também a respiração das folhas. Considerações parciais. Pretende-se aprofundar os conhecimentos referentes às folhas da vinagreira e os principais processos de colheita, com objetivo parcial referente à Meta 1. Além de obter dados referentes ao produto com maior vida de prateleira e um alto valor nutricional, composição centesimal,
com a farinha obtida após secagem, referente à meta 2 do projeto de pesquisa de inovação. Esse trabalho foi aprovado em primeiro lugar no edital da PRPGI número 45 de 2020, que é um edital de pesquisa de aplicação à inovação, que é um projeto de 6 meses. E também é interessante ressaltar que os resultados obtidos por meio dessa análise criteriosa dos artigos avaliados mostraram que o mapeamento sistemático ele serve como referencial na busca de uma literatura sobre a temática do estudo. E a bolsista, no caso, eu, Elane Riz, Lana dos Santos Silva, que é aluno do curso de Química, e também os voluntários, Francisco Jardel Silva Lima, Jardel Oliveira de Almeida, Mirva Cristi Araújo Cardoso, o mestre José Brandão de Menezes Júnior, professor doutor Francisco Adelto Alves Ribeiro, e a orientadora, professora doutora Josiane Araújo Neves, e também o orientador, professor doutor Álvaro Itaúna Salles Pereira. Parabéns, agradeço a contribuição de vocês, trabalho riquíssimo, parabéns pela submissão dos projetos de pesquisa e pela aprovação. Isso é resultado de um trabalho de parceria com seus orientadores e co-orientadores, e mais ainda, por disseminar e divulgar o resultado dessas pesquisas, porque não adianta produzir conhecimento, é necessário também fazer a divulgação da produção científica. Parabéns. Agora, da continuidade aos trabalhos da sessão interativa 2, a gente retoma a discussão dos trabalhos voltados para os cursos de licenciatura em Química, Biologia e Matemática. Temos agora a apresentação dos orientandos da professora Claudilena Corrêa Araújo, que vão discutir acerca da formação docente no curso de licenciatura em Química no IFMA Campus Codó, uma análise dos desafios e das contribuições do estágio supervisionado. Os acadêmicos que produziram esse trabalho, esse relato de experiência, é o Francisco Jardel Silva Lima, Lana dos Santos Silva, Afonso Henrique Rodrigues Carvalho. Vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação do trabalho de vocês. Boa apresentação. Francisco Jardel, Lana. Ok. Enquanto ele se prepara, é bom lembrar que esse trabalho é orientado pela professora Claudilena Corrêa Araújo. E é bom lembrar que são relatos de experiências resultantes da experiência deles no estágio supervisionado, que é uma das etapas voltada para a formação do professor licenciado em Química. E é nesse sentido, eles vão compartilhar o resultado dessa pesquisa. É um trabalho concluído, já finalizado por eles. Boa tarde, Jardel. Está desligado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer à banca, agradecer à nossa orientadora, a professora mestranda Claudilena Corrêa Araújo, agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade e vamos dar início à apresentação do nosso trabalho. O trabalho Formação Docente no curso de Licenciatura em Química do IFMA Codó, uma análise dos desafios e contribuições do estágio supervisionado, que tem como autores eu, Francisco Jardel Silva Lima, do curso de Licenciatura em Química, Lana dos Santos Silva, do curso de Licenciatura em Química, e Afonso Henrique Rodrigues Carvalho, também do curso de Licenciatura em Química, e a nossa orientadora, professora mestranda Claudilena Corrêa. Não estou conseguindo ver o slide. Não está aparecendo o slide para mim. Não está aparecendo o slide na tela. Não, mas não estou conseguindo. Já, Jardel, a gente vai recompartilhar novamente. Né? Ok. Eu faço de novo o compartilhamento da tela, já do slide do Jardel. Já. Procura não. Mas você pode falar. Isso, a introdução aí, Jardel. Pode continuar. Neste relato, são apresentadas parte de nossas experiências formativas realizadas na disciplina Estágio Docente Supervisionado 1, Ensino Fundamental, ocorrida em 2019 no IFMA Campus Codó. Consistiu numa prática mediatizada pela pesquisa para compreender os aspectos do processo formativo que se evidenciam no espaço escolar durante o estágio. Optamos
por uma proposta metodológica dialética e uma análise qualitativa dos dados. Gamboa reforça a nossa a opção pela metodologia, pelo método dialético, por se tratar de um método onde nós analisamos não apenas o fenômeno, mas as implicações, os fatores que ocasionam, que interferem nesse fenômeno. E aí analisar no centro da nossa análise ser a ação. E aí Pimenta ele destaca que o estágio ele se constitui como processo de construção dos saberes docentes, onde a ação ela deve ser embasada na ação, reflexão, ação. Alves destaca também que é necessário repensar a prática a partir de uma visão mais ampla e plural, no sentido de não apenas de igualar não apenas os saberes, mas também as desigualdades, levar em consideração também as desigualdades. E aí, Novoa, ele diz que o ambiente escolar e as implicações técnico-pedagógicas têm influência direta, implicação direta na formação docente, na formação do ser docente. Giroux destaca que é necessário que o professor ele atue de forma como intelectual transformador. Deste modo, elucidando os sujeitos, fazendo com que os sujeitos eles criem uma fé profunda na superação das desigualdades. Leite reforça o uso de tecnologias no ensino, uso de tecnologias como ferramentas de ensino, e História destaca que é necessário que se desenvolvam metodologias eficientes para que se superem essas desigualdades. Vamos agora para os resultados e discussões. Perguntado aos alunos estagiários quais os desafios e as contribuições do estágio supervisionado para a formação, dentre os desafios, 80% destacaram que uma das dificuldades é o distanciamento entre teoria e prática. E bem aqui, abrimos um parêntese e destacamos o seguinte, que a teoria ela será sempre confrontada com a prática. Haverá sempre esse confronto entre teoria e prática devido ao ambiente teórico não ser o ambiente prático, dista do ambiente real. E aí, esse distanciamento, esse destaque do distanciamento, ele talvez se dê por conta disso. E é necessário levarmos em conta que a prática, ela não deve ser, ela deve ser abordada a partir da teoria para que não se perca a unidade dialética e mantenha-se a análise da teoria a partir da prática para que se desenvolvam metodologias eficientes e eficazes para a superação dessas dificuldades. E aí nós temos também o destaque entre os 20% indicaram o uso de tecnologias como dificuldade, o uso de tecnologias como ferramentas de ensino como uma dificuldade. E nós estamos hoje em uma situação em que nós somos praticamente obrigados a fazer uso dessas tecnologias para que continuássemos, para que esse evento fosse possível, para que aulas elas fossem possíveis. E aí nós meio que tivemos que nos adaptar. E essa dificuldade, como foi destacado em 2019 ainda, onde não tínhamos esse cenário, não tínhamos essas condições, e meio que nós estamos sendo pressionados a encontrar soluções para essas dificuldades. Estamos sendo pressionados a encontrar meios de superar essa dificuldade. A desvalorização da profissão também foi outra dificuldade que os alunos destacaram. E aí entram fatores políticos e históricos, né, nessa dificuldade, onde as políticas para a educação, elas não são políticas que abordem essa questão, que trabalhem direto para a superação dessa desvalorização. Muito pelo contrário, são políticas excludentes, onde se tem o objetivo realmente de excluir. Dentre as contribuições do estágio para a formação docente, a mais expressa entre os entrevistados foram as ações de intervenções pedagógicas realizadas na disciplina. As experiências adquiridas durante esse processo
todas as práticas realizadas, todas as intervenções realizadas, elas contribuem grandemente para a formação do sujeito, a formação do indivíduo como o ser docente, como o futuro professor. E destacamos também que os alunos destacaram que outro fator que está muito presente é a falta de materiais adequados para que os alunos, para que os professores, eles exerçam a sua profissão. Faltam materiais, falta as capacitações também foram uma das questões que foram colocadas como desafios. Os desafios encontrados durante o estágio supervisionado abrangem múltiplos aspectos, desde questões materiais até elementos da própria formação docente. O estágio, ao encarar tais situações, precisa realizar uma ressignificação de seus saberes, alinhando-os à nova realidade. As experiências enriquecem a prática docente, contribuindo assim para a formação mais ampla. Agradecemos a todos, e esse é o nosso trabalho, agradecemos a banca, a avaliadora, agradecemos a nossa orientadora e a todos os presentes. Parabéns, Jardel, parabéns, Elana, e parabéns, Afonso e Fran Claudilena, pela produção desse trabalho, porque é interessante não somente vivenciar o estágio, participar do estágio enquanto acadêmico, mas, sobretudo, a gente poder refletir sobre isso. Vocês mostraram nesse trabalho, vocês refletiram antes, durante e pós essa ação, e, sobretudo, pensando nos diferentes aspectos que norteiam o desafio de ser professor, perpassando também pelo desprestígio, mas aí é bom lembrar que isso faz a gente refletir que a valorização docente, ela perpassa também por nós. Nós temos que desconstruir esses preconceitos e passar a ter orgulho de ser professor, valorizar a nossa profissão e, mais ainda, buscar perspectivas de melhorar, ressignificar nosso trabalho. Parabéns a vocês. Vamos, então, para o segundo trabalho. E no segundo trabalho de hoje, voltado agora para uma discussão bem interessante e pertinente do IFMA Campus Zedoca. Ele traz uma discussão acerca da existência ou resistência na ciência, nota sobre a visibilidade ou invisibilidade feminina em livros de química. É uma temática que perpassa pela questão de gênero, a questão da presença da mulher na produção do conhecimento de química. É uma produção das acadêmicas do IFMA Campus Zedoca, Ana Caroline Jansen, Tagna Aguiar Feitosa, Rainelli Oliveira da Silva, orientada pelo professor Márcio Arthur Machado de Pinheiro, que é do IFMA Campus Zedoca. A vocês têm 10 minutos para apresentar o trabalho, a produção que vale a pena a gente assistir. Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Ana Carolina Silva Jansen, sou acadêmica do curso de licenciatura em Química do IFMA Campus Zedoca. Atualmente integro o grupo de pesquisa FOPROSSE. Queria primeiramente agradecer ao professor Denilson, ao campus de Codó, ao evento Forgrade e à nossa banca avaliadora. Este nosso trabalho, que tem como título Resistência na Ciência, Nota sobre a Invisibilidade Feminina em Livros de Química, é apenas um recorte de uma pesquisa muito mais ampla que foi vinculada ao edital de fomento interno, PIP, Programa de Iniciação à Pesquisa, ano passado, e perdurou por 4 meses. Devido à autoria com Yablena Tagna Aguiar Feitosa, Raniele Oliveira da Silva e o nosso orientador é o professor Márcio Arthur Moura Machado Pinheiro. O patriarcado, ele se utiliza de diversas facetas, de diversas ferramentas para manter as mulheres em posição de inferioridade. Essa situação, ela perpassa desde o seio familiar até outras áreas sociais, como a academia, por exemplo. O feminismo, basicamente, veio para desarticular esses mecanismos criados pelo patriarcado e, assim, modificar a forma como a sociedade percebe as mulheres. Diante dessa grande contribuição do movimento feminista enquanto movimento social e político, nos últimos anos, vê-se mais mulheres adentrando nas academias, construindo carreiras profissionais e contribuindo para o progresso humanitário. No entanto, embora essas conquistas elas sejam perceptíveis no nosso cotidiano, ainda é perceptível a pouca visibilidade e representação de figuras femininas em algumas áreas de conhecimento, principalmente aquelas ligadas às ciências da natureza e exatas. Teresa Ferreira, em Ciência do Feminino, relata que essa situação se dá devido a estereótipos criados que dizem que as mulheres elas são intelectualmente incapazes
para algumas áreas de conhecimento, como naturezas exatas. Logo, à época, elas deveriam apenas integrar áreas que fossem uma espécie de transferência de atribuições do lar, da casa, da família, do seio familiar. Tentando desmitificar essas estigmatizações, essas mazelas sociais, que a nossa pesquisa tem relevância de investigação científica. E o principal intuito do nosso trabalho é a problematização das questões de representatividade da mulher em todos os setores e áreas. Desse modo, é perceptível que há, sim, a invisibilidade feminina na química, que é a carreira a qual ingressamos. Essa invisibilidade, ela pode ser vista na história da química, pode ser vista nos livros didáticos, pode ser vista nas referências dos nossos livros, no corpo docente, no corpo acadêmico. E é diante dessa situação que a nossa pesquisa objetiva analisar 2 livros didáticos de química pertencentes ao rol de materiais do ensino superior, quanto à exposição e representação de trabalhos científicos feitos por mulheres. A respeito dos aspectos metodológicos, a nossa pesquisa descreve-se como pesquisa básica, descritiva, exploratória, de abordagem qualitativa, sendo, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, uma pesquisa bibliográfica. A respeito dos nossos materiais de análise, analisamos 2 livros didáticos, sendo o primeiro livro submetido à análise, Química, a Ciência Central, de Theodore Brown, Princípios de Química questionando a vida e meio ambiente, de Peter Atkins e Loretta Jones. O método de análise a qual nos baseamos foi Análise de Conteúdo, de Laurice Bardin, edição de 2016. Esse método de Laurice Bardin consiste em 3 fases. A primeira fase é chamada de pré-análise, que é uma fase em que serão feitas as leituras flutuantes, ou mais conhecido como método de scanning, que é uma leitura rápida a respeito do material. Posteriormente, teremos a construção dos dados, que é uma fase de organização dos objetivos, organização dos índices, organização de todas as informações presentes a qual queremos analisar. E, por fim, temos os tratamentos dos resultados, que é a última fase, em que organizaremos as informações encontradas e a tabulação dos resultados. A partir dos aspectos metodológicos que citei anteriormente, o nosso referencial teórico ele se pauta nas conceituações sobre o feminismo. A principal autora que encontramos para embasar essa questão é Carla Cristina Garcia, e ela define o feminismo como tomada de consciência das mulheres, como coletivo humano da opressão, dominação e exploração de que foram esse objeto por parte do coletivo dos homens, no seio do patriarcado, sob suas diferentes fases históricas. Além disso, os estudos de gênero também correspondem às ferramentas analíticas que o feminismo dispõe para entender as opressões que o corpo feminismo sofre. Esses estudos são todos pautados nas contribuições de Guacira Louro Lopes, que analisa principalmente categorias de análise relacionadas a gênero e feminismo, relacionados também, interseccionados com a questão da educação. Para Lopes, o conceito de feminismo ainda funciona para o entendimento das mazelas sociais e discriminatórias baseadas no sexo a que as mulheres são submetidas por parte do coletivo dos homens. A respeito de Franco e Ferreira, ambos estudam a respeito das mulheres na ciência, e eles delineiam que as mulheres, ao adentrar no universo das ciências, elas enfrentam percursos atrozes e machistas, e, além disso, é evidente que há o apagamento de mulheres nas histórias das ciências, principalmente aquelas ligadas às exatas e à natureza. A nossa primeira análise diz respeito à análise do livro Química, a Ciência Central, de Theodore Brown, edição de 2005. Este livro possui 987 páginas e 25 capítulos. A respeito dessa primeira análise, depreende-se algumas questões. Primeiro, 3 capítulos fazem menção às mulheres cientistas, à exposição textual imagética de Marie Curie e Rosalind Franklin, e como a nossa análise, ela pauta-se também tanto na observação de mulheres cientistas citadas, como também mulheres que poderiam ser citadas nos livros didáticos que pertencem ao nosso rol de livros do ensino superior. Temos Marianne Pousset, que poderia ter recebido destaque no capítulo 1,
que traz informações a respeito do trabalho de seu marido, Antoine Lavoisier, a qual ela foi colaboradora intensa nesse processo de destrinchamento de estudos a respeito da química. Ainda continuando a nossa análise, Marie Curie, que foi uma das cientistas citadas, ela é a primeira pessoa, uma química famosa, a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel na química, um em física em 1903 e em química em 1911. Ela é conhecida como mãe da radioatividade, ela desenvolveu estudos nessa área, é um dos principais nomes, juntamente com seu marido Pierre Curie, nesse assunto. Outra cientista que foi citada foi Rosalind Franklin. Ela é reconhecida pela técnica de difração de raio-x do DNA. Ela tentou ver como seria a molécula do DNA. Infelizmente, ela não conseguiu respaldo por isso. Ela sofreu o processo de efeito Matilda, que é um processo em que as mulheres que são colaboradoras, elas são omitidas, e tem-se somente o nome dos autores homens, dos colegas homens. Eles são laureados com prêmios Nobel, eles são laureados com identificação em eventos, e Rosalind Franklin sofreu esse processo de invisibilização. Posteriormente, a química se redimiu e, de certa forma, trouxe o nome dela à tona e deu reconhecimento pelas suas contribuições à biologia e também à química. Marianne, que é a mulher que poderia ter sido citada juntamente com seu marido Antoine Lavoisier, ela é responsável pela tradução dos mais diversos livros dos mais diversos idiomas para que pudesse ser desenvolvido o Tratado Elementar da Química. Ela é responsável, segundo Franco, pelas contribuições das gravuras, dos desenhos colocados em Tratado Elementar da Química, que foi uma revolução, devido a trazer uma linguagem muito mais acessível ao público. E, além disso, ela fez correções, aprendeu química observando as pessoas que estavam à sua volta. A segunda análise, ela refere-se ao livro Princípios de Química, questionando a vida e meio ambiente, dos autores Peter Atkins e Loretta Jones, edição de 2012. O livro possui 1.087 páginas, 19 capítulos. A partir dessa análise, depreende-se algumas questões. A exposição de 5 mulheres cientistas figura-se em 3 capítulos, sendo estas Marie Curie e Rosalind Franklin, que foram citadas anteriormente, Susan Solomon, que é uma química ambiental famosa, reconhecida pelos seus estudos na área dos CFCs, que são os clorofluorcarbonos, atrelados com a sua influência no buraco da camada de ozônio. Também foi apresentada Maud Menten, que é famosa na área da cinética enzimática. E, por fim, nós temos Lise Meitner, que é conhecida como a mãe da fissão nuclear. Infelizmente, ela também sofreu uma espécie de processo, o mesmo processo que a Rosalind Franklin sofreu, que é o efeito Matilda, e ela não conseguiu respaldo inicialmente para seus trabalhos, somente seus colegas conseguiram reconhecimento por isso no início. Ela é conhecida como a mãe da fissão nuclear e foi indicada a mais de 15 prêmios Nobel, mas não recebeu nenhum. A respeito de uma mulher que poderia ser citada tanto no livro inicial quanto nesse, é Maria Guipert Mayer, que é uma mulher que tem trabalhos significativos, ela tem uma relevância e é importantíssima para a área atômica, entretanto, ela não conseguiu tanto o reconhecimento que deveria. Ela recebeu o prêmio Nobel, foi famosa na década de 60, recebeu o prêmio Nobel da Física em 1963. No entanto, ela não aparece nos livros didáticos como os outros autores mais recentes. Ela foi uma das, talvez, únicas mulheres a desenvolver um modelo, uma estrutura para o átomo. Modelos atômicos a gente conhece Dalton, a gente conhece outros autores conhecidos, a gente conhece outros que a gente não tem, que já são antigos. No entanto, a gente não tem referência a respeito de Maria Guipert Mayer, que foi uma brilhante física e que contribuiu muito para a área da química. Nesse sentido, é pertinente, após as nossas análises, que algumas questões devem ser ainda levantadas a partir do nosso trabalho. Verifica-se que permeiam a sociedade e suas produções certa expressão de desigualdade de gênero, há uma tentativa de invisibilização das mulheres em diversos espaços, estruturas e suportes, inclusive livros didáticos. Faz-se necessário promover a ciência do feminino para que mulheres ocupem os lugares de destaque de que foram omitidos tantas vezes. Além disso, o nosso trabalho ele busca entender essa questão
de que há visibilidade, uma certa visibilidade ínfima para as mulheres, pode ter sido dada até de forma concedida pelo patriarcado, e, de certa forma, essa visibilidade pequena, ela acaba fazendo com que as mulheres sejam invisibilizadas e mal representadas em uma área de conhecimentos tão importante que traz progresso humanitário, que as mulheres contribuíram, mas são omitidas, muitas vezes, por seus trabalhos. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Tudo bem, parabéns, Ilana. Como é interessante a tua abordagem. A sua abordagem, ela nos permite nos envolver com essa tua segurança, tranquilidade, nos leva a depender disso, que tanto você quanto a Blena e a Raniele, sobre o Márcio, foi uma pesquisa conjunta produzida e é de relevância, porque a pesquisa de vocês, ela é digna de parabéns e de aplausos pela temática tão atual, pela pertinência das discussões, que contribui para a desconstrução e significação de conceitos. Ao trazer essa discussão à tona, vocês contribuem também para desvelar e dar visibilidade às mulheres na química, tão ausente nos livros, mas tão presente na atividade acadêmica e laboral de química. E mais ainda, nos desafia, não só nós aqui, mas vocês aí de Zedoca. Podemos também ampliar essa pesquisa para discutir hoje. E as mulheres produtora da química na licenciatura, na docência, na laboral, até mesmo na pesquisa, como produtora de conhecimento. Onde estão essas mulheres hoje também? Para poder fazer essa ponte entre essas que estão no passado, que foram omitidas e sido visibilizadas, e hoje. Qual tratamento estamos dando a essas mulheres que também produzem conhecimento da química, e que tão bom produz? Parabéns, é uma pesquisa digna realmente de publicação, pela organização, pela objetividade, pela sequência e pela forma, sei lá, o discurso. A partir de Bardan, vocês colocar, fazer análise de discurso pertinente. Parabéns em vocês. Bom? Vamos. Ok, daqui a pouco tem a discussão no debate. Parabéns, seu Márcio, pela orientação e para vocês. Tá? Vamos para o terceiro trabalho de hoje, que vai tratar também dos desafios e possibilidades no processo de ensino-aprendizagem química, uma proposta de intervenção em uma escola da rede pública de Aldeias Altas, Maranhão, uma cidade que fica na região leste maranhense, de autoria de Gideglan da Silva Pereira, Carmen Veras da Silva, Juana Rafiza de A. Pereira, e sob orientação deste que vos fala, professor Denilson Barbosa. Gideglan, você tem 10 minutos para a apresentação. Certo, tudo bem. Obrigado, Denilson. Boa tarde a todos e todas. É um prazer. Quero agradecer mais uma vez aqui o professor Denilson, que sempre tem me incentivado, me incentiva bastante nessa questão de não desistir dos estudos. Eu comecei um pouco tardio na educação superior, mas tenho só a agradecer a todos por esse grande evento. E vamos lá, a gente vai apresentar um pouco sobre essa questão dos desafios e possibilidades no processo de ensino de Química, com essa proposta de intervenção em uma escola da rede pública de Aldeias Altas. Ok? Bem, os principais estudos acerca desses desafios e possibilidades giram em torno da temática da dificuldade de aprendizagem dos alunos, principalmente a respeito de Química. Com isso, a gente trabalhou a respeito da temática da dificuldade de aprendizagem, que acontece mais ou menos ali na década de 60 até 90, nos Estados Unidos e Canadá, influenciados pelo psicólogo Samuel Kirk, em 1963, que foi um dos precursores dos estudos da temática, em que eu separei uma frase em que ele diz que sem a dificuldade de aprendizagem, não há progresso de ensino, ou seja, você não consegue aprender se não tiver aquele obstáculo para você conseguir superar. Tudo bem? O problema de pesquisa gira em torno de quais dificuldades e possibilidades do processo de ensino-aprendizagem de Química que acontece dentro de uma escola em Aldeias Altas, que é a Escola Teófilo Dias, na cidade de Aldeias Altas. Tudo bem? O nosso objetivo era propor uma ação, e propomos essa ação de intervenção pedagógica com vista na superação das dificuldades e otimização da possibilidade do processo de ensino-aprendizagem de Química no Centro de Ensino Teófilo Dias, em Aldeias Altas, Maranhão. Ok?
Temos como objetivo específico diagnosticar a prática pedagógica do professor de Química, identificar as dificuldades e as possibilidades do processo de ensino-aprendizagem de Química no Centro de Ensino Teófilo Dias, e apresentar algumas sugestões de intervenção pedagógica com vista na superação das dificuldades, né, e a otimização dessa possibilidade de processo de ensino-aprendizagem de Química na mesma escola. Ok? Metodologicamente, utilizou-se o método descritivo exploratório, com o procedimento de análise de dados baseado na bibliografia, e o questionário do professor e aluno de Química, com 3 professores que ministram aulas naquela escola e 90 alunos de 3 turmas daquela escola. Teoricamente, percorremos os estudos com base em Barbosa, 2015, Bussolã, 2011, principalmente Silva, que trata também bastante dessa questão da dificuldade de aprendizagem, e Fonseca também, 95, os quais discutem essa temática do ensino e aprendizagem e apontam possibilidades de superação. Bem, então vamos aqui demonstrar alguns resultados, uns dos principais que a gente destacou para trazer e socializar, que são as questões referentes ao professor. Quando perguntou qual a principal estratégia de ensino utilizado para aprendizagem química, a gente categorizou os professores como A, B e C, que eram 3 professores, e o B e o C disseram, utilizam recursos audiovisuais, e o professor A disse apenas que usa a aula prática. Ok? Quando perguntado, você considera pertinente a necessidade de aula prática na disciplina de Química? Eles disseram, todos foram no mesmo sentido, mas eu destaquei a fala do professor Beck, ele sim, é necessário, sem a prática, qualquer disciplina não tem sentido. Realmente isso faz sentido, porque o professor, para ser professor, ele precisa ter aliado a ser o professor saber fazer. Ao professor que tem a prática, que na verdade era só aulas mesmo aplicadas ao conteúdo, ao exercício, e entre outros, mas bem basicamente aplicados, ok? 10% das respostas dizem que as aulas, em algum momento, aconteceram com recursos audiovisuais. Um pouco mínimo, né? Quando a gente entende recursos audiovisuais, não ficou assim bem explícito na resposta dos professores, porque muitas das vezes eu considero o data show como um recurso audiovisual. Mas eu preciso, como professor, enxergar possibilidades a respeito das tecnologias. Deveras, atualmente, nós estamos vivendo esse período em que a tecnologia está superando um pouco a capacidade da prática da sala de aula. Quantos professores não estão utilizando, e nós agora, nesse momento agora, o recurso audiovisual? Os alunos também dizem que os jogos para despertar a curiosidade foi um número muito pequeno, a respeito dessa questão de trabalhar com jogos lúdicos ou outras atividades para que melhorasse esse ensino de Química, ok? 6% comentaram sobre aula expositiva e visitas técnicas, ou seja, os professores, os 3, utilizaram lá na sua aula um modelo expositivo e alguns usaram a visita técnica em algum lugar. Vale destacar essa visita técnica, que naquela região existe uma indústria chamada TG Agroindustrial, que ela trabalha com produtos químicos relacionados à matéria-prima cana-de-açúcar. E devido a isso, eles utilizam muito esse recurso de visita técnicas naquela indústria. E 1% afirmaram que os professores que ministram aula de Química não dominam o conteúdo por serem professores de outras disciplinas e formação. Ou seja, isso é muito comum e grave, né? Atualmente, eu tenho lido pesquisas que já estão indo de contra essa ideia do professor de outra formação, ele ministrar o conteúdo de uma disciplina. Até porque o professor da disciplina, como diz o próprio Tardif, ele deve carregar conhecimentos relacionados à sua disciplina, ao que ele trabalha naquela disciplina.
Se eu tenho uma formação em biologia, português, é evidente que eu passei a maior parte do tempo relacionado àquela disciplina, a disciplina de, seja ela qual for. E o professor ele vai encontrar essa dificuldade. É lógico que o professor ele tem que ter uma variação de informações para saber lidar em alguma situação. Mas em questão do professor da disciplina, é necessário que seja o professor da disciplina. 23% afirmam que as salas de aula estão sem adequação. Ok? Enquanto que 21% dos alunos disseram que faltam livros de química na escola. 17% não encontram apoio na direção da escola e dos professores. Isso aqui vale destacar. Tivemos a oportunidade de conversar com um aluno que disse assim que ele mora muito longe da escola, mas muito longe mesmo. E quando ele contou as dificuldades para o professor, para a direção da escola, ele disse que não sentiu apoio, ele não sentiu aquele abraçar do professor. Olha, a gente vai fazer um modelo diferente, adotar uma metodologia diferente para que você aprenda esse conteúdo. E dentre esses 17% encontrava esse aluno. 38% responderam que há outras dificuldades. Né? Então, a gente vai destacar mais à frente aqui essas dificuldades. Então, a gente pode destacar como desafios para que possa haver possibilidade de melhora na aprendizagem e educação daqueles alunos. Destacamos como principais dificuldades, que é cumprir a carga horária, principalmente os professores que ministram aulas de outra disciplina, que eles são alocados para ministrar, cobrir aquela vaga que está ali de algum professor naquela cidade. A falta de interesse dos alunos também foi destacado aqui, salas de aula superlotadas, a falta de prática em química, a maioria das escolas na região, inclusive podemos constatar, não tem um laboratório de química, integração da escola a programas de estímulos educacionais como Olimpíadas de Química. Isto posto configura alguns dos processos que são desafiadores à função do professor. A gente também pode destacar aqui a questão do domínio de cálculos matemáticos para o uso de química. E é importante frisarmos isso, que há um elo entre a matemática e química, e sem esse domínio, o aluno ele não vai progredir. Então, a gente conseguiu destacar essa dificuldade, a relação entre o conteúdo e a prática externa da escola, a metodologia utilizada pelo professor, e também, como o próprio aluno diz, quem ministra a aula, muitas das vezes não é formado em química, além da falta de aulas práticas dentro de um laboratório de química, que é essencial. Ok? Então, propõe-se uma ação de intervenção didática para gerar um impacto na vida escolar do aluno. Usar dos métodos mediadores, como o uso inovador da tecnologia, pode ser também criado mini-cursos, interagir com o aluno através das redes sociais e, principalmente, o uso do trabalho cooperativo. Essa questão do trabalho cooperativo, nós colocamos aí, inclusive eu coloquei aí, mas é um tema de uma outra pesquisa que eu estou fazendo sobre a questão essa questão do trabalho cooperativo, ela é ótima. Quem puder, já deixo como indicação, trabalhar essa temática do trabalho cooperativo, que ajuda a desenvolver o ensino e aprendizagem. Com isso, nós conseguimos ter o seguinte resultado, né, que a hipótese inicial, que era a dificuldade de ensino e aprendizagem, ela encontra-se presente na realidade da escola campo de pesquisa, e que há uma percepção de contraste de afirmações por parte dos alunos e professores. Por um lado, os professores tentam afirmar as suas ações, enfatizando que aplicam novos métodos, e por outro, os alunos descaracterizam essas afirmações, quando dizem que, na maioria das vezes, é apenas aula prática e exposição do conteúdo. Está nossas referências. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns, Deglan, pela exposição bem direta e objetiva. O teu trabalho faz pensar que os desafios, a dificuldade apresentada aí não se configura apenas como uma necessidade, como aquilo que falta ao professor, à escola, aos alunos, mas também como devir, como possibilidade. Daí o trabalho nos apresenta não somente as dificuldades, em problemas, mas também apontar possibilidades para a gente poder essas
possibilidade de implementação nas escolas didáticas, que é possível feito, porque o professor, compartilhando as experiências com a sua prática, matizando, ele faz repensar sobre isso. Parabéns pelo teu trabalho, que apresenta problemas, mas também apresenta perspectivas de mudança. Vamos para o quarto trabalho de hoje, que é justamente do IFMA Campus Zedoca. Vamos ouvir agora um trabalho que vai tratar da educação inclusiva, que é do desafio de ensinar ao direito de aprender, reflexões sobre o ensino de química para alunos com deficiência visual. É um trabalho produzido pelos autores Edson Araújo de Oliveira, Ismael de Assunção Rodrigues, sob orientação do professor Márcio Arthur Moura Machado de Pinheiro, lá do IFMA Campus Zedoca. Um trabalho muito bom e fecha nesse momento. Ismael, ele tem 10 minutos para fazer a apresentação do trabalho. Isso, desliga o microfone, obrigado. Vamos lá para o Edson e o Ismael. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos continuar com as apresentações de nossas pesquisas, com o trabalho intitulado Dos Desafios de Ensinar o Direito de Aprender, reflexões sobre o ensino de química para alunos com deficiência visual. Esse trabalho é recorte de uma pesquisa mais ampla, vinculada a um edital de fomento interno, que durou 4 meses. Os autores do trabalho são eu, Edson Araújo de Oliveira, Ismael de Assunção Rodrigues, sob a orientação do professor Márcio Arthur Moura Machado Pinheiro, que é docente do IFMA Zedoca, professor de livros e educação especial, coordenador do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, NAPE, e nós também somos pesquisadores do Grupo de Estudos e Pesquisa, Formação de Professor e Culturas da ANAP Escola PROS. Então, vamos introduzir nosso trabalho falando sobre os aspectos acadêmicos e sociais da pesquisa. Aqui, cabe enfatizar que a pesquisa se constitui como um dos princípios científicos e educativos com maior significância para a construção do conhecimento, sendo indispensável a formação do futuro docente. Nesse sentido, aí, a realização de pesquisas na educação especial fornece subsídios para uma menção no contexto educacional. Esse tipo de conhecimento nos permite uma melhor prática de ensino. As nossas práticas são constituídas, dentre outras coisas, pela relação entre professor e aluno. Assim, é importante enfatizar aí a empatia, certo? O professor, ele precisa conhecer o seu aluno, tentar se colocar no lugar dele, né? Desse modo, caminhamos para a inclusão. Assim, conforme pensa Teresa Mantoan, né, uma pesquisadora célebre em estudos sobre educação inclusiva, formar o professor na perspectiva da educação inclusiva implica ressignificar o cérebro, ressignificar o papel da escola ou da educação e o das práticas usuais do contexto excludente do nosso ensino em todos os níveis. Pode passar o slide, por favor. Partindo disso, o nosso problema de pesquisa quais as dificuldades dos professores do IFMA Campus Zedoca ao ensinar química para alunos com deficiência visual. E o nosso objetivo é identificar as concepções docentes sobre o processo de inclusão escolar do aluno com deficiência visual para este trabalho. O percurso metodológico da nossa pesquisa segue aquela classificação clássica de pesquisa, sendo do ponto de natureza básica, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, e do ponto de vista dos procedimentos técnicos, ela é uma pesquisa de campo, né, e seguindo a abordagem de Antônio Carlos Gil. Quanto aos participantes, o local de pesquisa foram 12 professores de Química do IFMA Campus Zedoca, e o instrumento para a coleta de dados foi um questionário semi-estruturado, utilizando a plataforma do Google Forms. Né? O corpus da pesquisa foi analisado aí à luz do referencial teórico. Pode passar por aqui. Então, no que tange ao ensino de Química e a educação especial, a autora Bruna Kelly dos Santos Araújo Monteiro pontua aí a necessidade de professores estar preparados para o ensino diferenciado. Essa observação da autora traz à tona diversos questionamentos sobre a formação de professores e, principalmente, né, a necessidade de um olhar que reconheça as potencialidades dos alunos com deficiência.
na contramão do que é preciso, os professores de ciências da natureza são os menos sensíveis às questões que envolvem as pessoas com necessidades educacionais especiais, isso segundo o Wilson Santos e Otávio Maldaner. Entretanto, a gente pode destacar aqui que essa característica ela pode ser atribuída não somente aos alunos, aos professores, perdão, de química, física ou biologia, né, mas também reverberar aí entre os professores de ciências exatas de modo geral. Nesse sentido, é inegável admitirmos que os alunos, público-alvo da educação social, né, aqui em específico os alunos com deficiência visual, têm enfrentado barreiras no que tange a aprendizagem significativa em salas de aula, e além dessas questões sobre formações de professores, né, há as dificuldades constitutivas dos próprios componentes curriculares, né, metodologias e práticas de ensino, dentre outras coisas. Pode passar, por favor. Então, antes de apresentar nossos resultados, queremos lembrar que, por se tratar de um recorte de pesquisa mais ampla, os resultados que serão aqui apresentados referem-se apenas à categorização feita relacionada às concepções sobre o processo de inclusão da pessoa com deficiência visual na escola. Como descontou-se, né, com os 12 professores típicos já mencionados e Isma Campos Edoca, os quais aceitaram participar desse estudo voluntariamente mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, para Emílio Ferreira, né, um dos grandes entraves para a inclusão dos alunos que sempre estiveram excluídos é o despreparo do professor, e a busca incipiente é que implica no consequente despreparo profissional. Lembrando que o Emílio Figueira, ele é um psicólogo, né? E ele também é pessoa com deficiência e ele trabalha com essa linha de pesquisa, né? Educação inclusiva, com uma abordagem psicológica. Então, ao indagarmos, né, sobre o preparo profissional para o trabalho com alunos com deficiência visual, os resultados mostram que 75% dos participantes se sentem despreparados, conforme com abaixo podem estar observando aí, e que, apesar disso, né, esses participantes afirmaram engajar-se em estudos e adequações para ensinar seus alunos com deficiência visual. Os demais participantes, né, 25%, né, uma quantidade bem significativa, se declararam desconfortáveis com a presença desse alunado em sala de aula, e isso se justifica por eles não saberem como ensiná-los. E esse sentimento de desconforto pode apontar aí preconceitos e consequências, né? Por consequência, reforçar a exclusão desses alunos. Pode passar, por favor. Diante dessa realidade, é preciso que o professor esteja em processo permanente de aprendizado, visto os desafios inerentes à sua atuação. Então, o fato, né, de alunos com diferentes necessidades educacionais especiais frequentarem os mesmos espaços escolares exige do professor a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de seus educandos a partir de uma pedagogia que considere as suas subjetividades, né? E não apenas os conteúdos a ser ensinados. Ademais, aos participantes foi questionado o que é inclusão escolar. Os resultados expressam que, para eles, de modo geral, a inclusão é o acolhimento sem discriminação, na oportunidade e possibilidade a todos para que estejam no ambiente escolar e dele participem, né? Sobre essa inclusão discriminada, trazemos aqui para o pensamento de Elsie Mazzini, né? Uma pesquisadora que trabalhou com a perspectiva de alunos com deficiência visual, e para ela, a escola não promove inclusão ao receber indiscriminadamente alunos com deficiência, né, sem antes serem feitos estudos sobre condições necessárias para o acolhimento, preparo dos profissionais, sobretudo dos professores, né, e transformação no contexto educacional. Então, mesmo que o aluno tenha aí, como vocês podem estar observando nesse esquema, a matrícula seja garantida, né, sua matrícula na escola, se a escola não estiver preparada para receber esse aluno, a inclusão ela não será concretizada. E se a inclusão não é concretizada dentro da escola,
por conta de algumas barreiras na sociedade também, ela não será concretizada, né? Cabe pontuar, então, que mesmo sem assegurado o processo de inclusão a todos os alunos em escolas comuns, a partir aí de inúmeras legislações decretadas nas últimas décadas, né, e também de haver muitos estudos sobre formação de professores no contexto da educação inclusiva, nem todas as escolas se sentem seguras para acolher os alunos incluídos. Devido a isso, né, deixam de desenvolver um trabalho pedagógico focado na aprendizagem do aluno, né, um trabalho que respeita as suas individualidades e suas limitações também, né, e visto que a escola não sabe lidar com esses educandos. Pode passar, por favor. Então, sabemos que há um grande desequilíbrio, né, entre a teoria e a prática para o ensino de química no contexto da educação especial. Nesse caso, né, a gente está abordando especificamente o contexto para alunos com deficiência visual. E feitas nossas análises, concluímos que, pode passar, por favor, há um percentual significativo de professores de química, né, 25% que se sentem desconfortáveis na presença de alunos com necessidades educacionais especiais, né, com deficiência visual em suas turmas. E para os professores, de modo geral, a inclusão é acolhimento sem discriminação, dando oportunidade e possibilidade a todos para que estejam no ambiente escolar e dele participe. E concluímos também que é grandemente necessário intervir nas práticas pedagógicas para que, então, idealizações e aspirações de uma educação para todos sejam aí cada vez mais reais e concretas, né? Dessa forma, discutir o processo de formação de professores no contexto da diversidade e inclusão é, sem dúvidas, indispensável. Pode passar, por favor. Estas são minhas referências para esta apresentação. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Parabéns, Edson, pela abordagem, parabéns, Ismael, como autor, professor Márcio Moura, pela orientação do trabalho. O trabalho de vocês, para quem esteve atentamente observando, ele é inclusivo. Vocês tiveram cuidado de preparar os slides com a comunicação aumentativa. Vocês perceberam que a letra, a fonte está bem aumentada aqui para voltar para essas pessoas. O trabalho de vocês não faz pensar que a educação inclusiva ela é feita a muitas mãos e que todos aprendem, são capazes de aprender nos ambientes escolares. E na escola, os alunos, seja ele com deficiência ou não, são temporários, mas na sociedade eles são permanentes. Portanto, não tem como fazer a escola inclusiva se a sociedade não é. O trabalho de vocês nos faz pensar que o maior desafio hoje para a educação inclusiva não é a legislação, lei nós temos demais, as barreiras atitudinais e as sociais, que são esse desconforto colocado aí, é uma delas, que é pela nosso desconhecimento, preconceito e discriminação. Precisamos mudar, porque a educação inclusiva ela se faz com atitudes, com práticas, com nossas ações, nesse acolhimento em que todos possam estar juntos. Parabéns pelo trabalho de vocês, e mais ainda, e mais os dois que não deu para agora, porque nós temos que entregar às 15h30 para as 3 webmesas que vai tratar do currículo, curso de alimentos, o currículo do curso de e o currículo do curso de licenciatura em ciências agrárias. Eu queria agradecer a todos vocês, aos participantes. Professor. Silvano. Professor, boa tarde. Boa tarde, Silvano. Boa tarde, professor. Como é que vai? Tudo bem? Professor, por gentileza, o senhor poderia repetir qual será o momento, eu sei que será amanhã, qual será o momento da minha outra apresentação? Se for amanhã, não, será amanhã às 20h30, porque amanhã nós temos a segunda rodada, vai ser amanhã à noite. Tu tem outro trabalho com a Ângela, não, com a Ada Carol, né? Isso. Perfeito. Então, vai ser amanhã, porque amanhã tem a segunda rodada. Essa sessão, ela não encerra agora, a gente dividiu em duas, porque teve muitos trabalhos escritos. E aí, como hoje não deu para concluir os trabalhos, que já são 15h20, a gente vai remanejar o teu trabalho para amanhã à noite, que já está programado. No teu colocamos, é 20h30. Tá ótimo, vai ser, então. Viu? Aí você faz logo tudo junto. Juntamente com o trabalho da professora Cleide Coelho, da professora Milagres, da professora Marlene, com a Laulilene, que é a escola como locus da formação de professores de matemática. Muito bom trabalho. Por causa do nosso tempo, primar pela qualidade, pelo debate. E aí a gente vai entregar para o outro evento, que vai iniciar agora, as 3 mesas, porque um evento online como esse, os parceiros não ficam muito tempo ligados, né?
Perfeito. Perfeito. Eu queria só, para encerrar a mesa, a nossa de hoje, abrir espaço para fechar rapidão. Professor Arthur, que orientou os trabalhos de Zedoca, rapidão, professora Claudilena, que orientou os trabalhos de UFMA Campus Codó, professora Tassiana, que avaliou, de forma breve, para encerrar os trabalhos, porque eu tenho uma pergunta para fechar do participante que está lá no YouTube conosco, que é a Dayana Negrão. Ela pergunta para o último trabalho sobre, no campo em que a pesquisa foi aplicada, existe quantos alunos com necessidade visual, com deficiência visual? E qual estratégia os professores utilizam para auxiliar na absorção, entre aspas, do educando, né, que seria a inclusão de fato? De forma bem breve, o professor Arthur e o professor Edson nos responda, para que eu possa passar a palavra. Professor Edson, então responda, Edson. Tem quantos alunos com deficiência visual matriculados nas escolas, instituições que foram pesquisadas? Temos dois alunos, muito bem. Muito pouco, né, Edson? Na verdade, o nosso trabalho foi focado apenas nos professores de química, né? E a gente não trabalhou com os alunos com deficiência visual, mas eu acredito que deva ter dois ou três alunos. Nós temos 2 alunos com deficiência visual. Perfeito. Muito bom. Ok. Então, gente, a gente agradece a vocês, professor Lidiane, que teve comigo no Comitê Científico, professor Diego Cândido. A gente dá por encerrar esse momento, não tem como abrir e falar mais para vocês, senão ia ter um debate legal, mas não tem como ganhar nosso tempo. Mas amanhã a gente continua. E hoje à noite, convido a todos vocês para assistir a primeira roda da sessão interativa da sessão 3, que vai tratar do ensino, formação de professores e práticas pedagógicas, que à noite teremos hoje também essa programação conosco. Agora, vamos ficar no canal do YouTube do IFMA Campus Codó, às 3h30 webmesas. Vocês vão ter uma que vai tratar do currículo do curso de agronomia, o currículo do curso de alimentos e o currículo do curso de ciências agrárias. Muito obrigado aos avaliadores, aos orientadores e a vocês, acadêmicos, pesquisadores, por produzir trabalhos de excelência. Nosso muito obrigado. E vamos ter todo esse trabalho publicado no livro do IFMA Campus Codó, desse fórum das graduações. Nosso muito obrigado e eu convido vocês a participar agora no outro canal do YouTube do IFMA Campus Codó, das mesas que vão começar agora às 15h30. Nosso muito obrigado ao Moreno, nosso técnico de audiovisual, pela transmissão, e aos nossos monitores, o Elton e a Silmara, que estiveram conosco. Nosso muito obrigado e até daqui a pouco na outra mesa e à noite na sessão interativa 3, que começa às 20h30. Boa tarde a todos e até daqui a pouco.